Lição número 30. Deus está em tudo o que eu vejo, pois Deus está em minha mente. A ideia para o dia de hoje é o trampolim para a visão. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que via antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Em vez disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer lá está. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. A ideia de hoje deve ser aplicada com a maior frequência possível durante o dia. Quando tiveres um momento, repete-a lentamente para ti mesmo, olhando à tua volta e tentando reconhecer que a ideia se aplica a tudo o que de fato vês agora, ou poderias ver agora, se estivesse dentro do âmbito da tua vista. A visão real não está limitada a conceitos tais como perto e longe. Para ajudar-te a começar a acostumar-te com essa ideia, ao aplicar a ideia de hoje, tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito de visão do momento, assim como naqueles que realmente podes ver. A visão real não só é ilimitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. A mente é a sua única fonte. Um recurso para ajudar-te a acostumar-te a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação da ideia de hoje com os olhos fechados, usando quaisquer sujeitos que venham à tua mente e olhando para dentro ao invés de para fora. A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos. Deus está em tudo o que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Essa ideia é óbvia para quem compreendeu que ver é pensar, que não vemos com os olhos do corpo, mas que projetamos os nossos pensamentos, as nossas sensações nas imagens lá fora. Então, só posso ver Deus se penso Deus. Só poderemos usar um novo tipo de projeção se pensarmos como Deus pensa. Deus só vai estar em tudo o que vejo se de fato ele estiver em minha mente, se o meu pensamento for a existência, for Deus. A gente vem falando disso desde a primeira lição, então isso não é novidade agora, né? Mas vamos falar sobre a mente. O que é uma mente? O que é mente? Mente é a identificação da consciência com um sistema de pensamento. Então, assim, ó, consciência é um atributo de foco, tá? Se eu disser agora para ti assim, ó, levanta a tua mão esquerda, o que você faz? Você coloca a sua atenção na mão, ou seja, você toma consciência da mão esquerda, você se torna ciente da mão. Isso é consciência. Ela sempre vai estar focada em uma coisa. Ela sempre vai estar ciente de algo. Ela sempre vai estar ciente de um sistema de pensamento. E existem dois sistemas de pensamento. Dois. Um é o Espírito Santo. Espírito Santo não é uma pomba
não é uma entidade, um anjo, um espírito, como se pensa. Até é um espírito, mas não dentro desse sentido cheio de folclore, como falam nas igrejas. Não é algo que se apodera de você, sabe? Não tem misticismo, não tem folclore e nem fantasia nisso, nesse Espírito Santo que a gente está falando. Espírito Santo, ele é a mentalidade de Deus, é o pensamento de Deus, é a forma de pensar de Deus, ou seja, Espírito Santo é o sistema de pensamento de Deus, que pensa Deus, que pensa a unidade, que pensa a totalidade. E o outro sistema de pensamento é o da separação, é o que chamamos de ego. É uma forma de pensar separação, mas de maneira fragmentada, onde parece que a gente pensa em muitas coisas, né? Eu penso numa filha, em um cachorro, em uma mão, uma comida, em doença, em dinheiro, mas eu estou pensando apenas separação, de várias formas. Então, eu estou pensando separação de várias formas. Parece que eu estou pensando um monte de coisas diferentes, né? Mas não é. É uma coisa só, é a separação. Isso é o ego, uma forma de pensar oposta à de Deus. Enquanto Deus é a unidade, é a totalidade e o pensamento de Deus é essa totalidade, é o que é a existência, ego é a separação. É esse modo de pensar separado, fragmentado. Só que cada um desses é um sistema de pensamento, é um modo, é um jeito de pensar. Mente é quando a consciência, a gente falou recém, ela foca em um desses dois sistemas de pensamento. Neste caso, se a consciência ela estiver focada no Espírito Santo, se a consciência foca no sistema de pensamento da unidade de Deus, então temos uma mente certa. Chamamos isso de mente certa, que é a mente de Deus. E lembra que eu tenho falado que ver é pensar e pensar é ser. Então, se a consciência ela está focada no Espírito Santo, se tem a mente certa, a mente de Cristo, ela se torna Cristo. Ela é então o Espírito Santo, porque pensar é ser. Focar, pensar, gera uma identificação naturalmente. Por isso que no momento que decido pela mentalidade de Deus, que é o Espírito Santo, eu me torno um com Deus, um com Ele. Eu me torno Cristo, eu me torno o Espírito Santo. Se a consciência está focada no sistema de pensamento da separação, do ego, temos também uma mente, só que agora chamamos isso de mente errada. Chamamos essa identificação da consciência com o pensamento da separação de mente errada. E identificada, então, com este sistema de pensamento, ela se torna naturalmente o ego. Ela se torna o opositor de Deus, com uma mente oposta à de Deus, uma mentalidade oposta, com uma forma de pensar que é totalmente diferente do que Deus pensa. Então, mente é quando a consciência está focada ou identificada com um dos dois sistemas de pensamento. E o que é pensar? Pensar é essa identificação, é este foco, é ser, né? Quando eu penso, eu sou o que eu estou pensando. E aí, tem mais uma coisa, porque a consciência ela não consegue focar nos dois sistemas de pensamento ao mesmo tempo. Isso é fácil de entender, né? Você mesmo não consegue focar em duas coisas. Se você olha para uma mão, você não consegue olhar para outra ao mesmo tempo. Você só foca em uma, né? As duas ao mesmo tempo não dá. Então, a consciência é isso, ela só foca em uma coisa.
ela só pode focar ou no sistema de pensamento da separação ou no do Espírito Santo. Ela só foca em uma coisa. Quando ela foca em um, o outro é excluído automaticamente. O outro não existe para ela. Ou seja, a minha mente, ela vai ser sempre 100% Deus ou 100% ego. Não existe meio termo aqui. Só existe uma coisa ou outra. A escolha por um exclui o outro. E a projeção que ele fala aqui acontece após essa identificação da consciência. Se a mentalidade for a de Deus, for o Espírito Santo, você é um com Deus. Você é o Espírito Santo. E você só vê a unidade. Você só vê Deus em todas as coisas, porque você pensa como Deus, pensa com Deus. Você tem uma mente certa e então tem uma percepção certa. Se a mentalidade for do ego, for a separação, você é a separação e você vê a separação. A consciência identificada com a separação, ela se projeta separada de Deus e projeta a separação. Ou seja, ela olha para o corpo e acredita estar dentro do corpo, separada de tudo, como um indivíduo separado de tudo. E se vendo dentro de um corpo, dando um significado agora a este corpo, sendo isso, né, porque gera essa identificação, assim como ela pensa, ela é, né? Então ela olha agora a partir desse corpo para outras imagens lá fora e vê a separação lá, vê coisas diferentes dela, né? Tem eu aqui agora e tem um outro aí, tem um outro ali. Tem eu aqui que sou assim e tem esse notebook, tem esse celular que é muito diferente de mim. Eu sou isso e o celular é assim, e o celular serve para isso. Essa confirmação da separação vai acontecendo através do quê? Das crenças que a gente já falou, dos significados, dos valores. É por isso que eu dou significado para o celular, né? Então, é por isso que eu dou um propósito para esse notebook. É para isso que serve o significado e os propósitos que a gente vai dando a tudo, dando para tudo, né? A cada coisa específica. Então, essa é a projeção da separação. Aqui no texto de hoje, ele diz assim, ó, a ideia para o dia de hoje é o trampolim, ou seja, trampolim, né? O que é um trampolim? Ele está falando que a ideia de hoje é um meio, é uma ponte para a visão, para a percepção correta. Estamos tentando usar um novo tipo de projeção. É isso que ele fala, ele traz isso, um novo tipo de projeção. Então, eu te falei como é a projeção da separação. Agora, ele quer trazer um novo tipo de projeção, baseado no sistema de pensamento do Espírito Santo. Essa nova projeção, então, ela é exatamente o que a gente praticou na lição de ontem. E é também a prática que a gente vai estar fazendo hoje. Quando dizemos que Deus está neste cabide, como foi ontem, né? Deus está neste cabide, Deus está nessa porta. Nós estamos querendo ver Deus além dessa imagem. E assim a gente está soltando o nosso sistema de pensamento da separação. Estamos soltando o condicionamento de significados e propósitos que a gente tem dado a tudo. Para quê? Para que a gente possa ver Deus no lugar desses significados, no lugar de tudo isso. Na separação, damos propósitos separados a todas as coisas. Mas na unidade, tudo tem o mesmo propósito, que é o reconhecimento da verdade. Então, essas práticas que a gente está fazendo aqui, elas são um trampolim, elas são um meio para a consciência
soltar o sistema de pensamento da separação, para ela se identificar agora com o pensamento do Espírito Santo, com o sistema de pensamento de Deus. Então, é muito importante praticar essas lições, não só nos períodos estipulados, sabe? Mas a todo momento. Se algo hoje aí acontece com você e você fica triste, preocupado, desanimado, irritado, angustiado, você tem que olhar para essa situação e ver Deus aí nessa situação. Deus está nisso que estou vendo, porque Deus ele está na minha mente. E isso, só pensar nessa ideia, aplicar essa ideia, já faz você ter consciência de que o poder de decisão, de ver como Deus vê, de ser como Deus é, de ser um com Deus, é teu. Esse poder de decisão é teu. É você, a consciência, o observador da consciência que observa a identificação e decide de novo, e decide agora pensar como Deus pensa. Quando você aplica essa ideia a qualquer coisa que esteja acontecendo aí, seja em objetos ou seja em coisas que parece que têm vidas, animados e inanimados, né? Seja nos seus pensamentos, nas suas sensações que você está sentindo, mesmo que esteja sozinho em casa, automaticamente você já solta o sistema de pensamento da separação. Você já solta os significados, o propósito individual que tu estava dando para isso, as metas conflitantes e decide pelo Espírito Santo. Se você está vendo um problema, você deve aplicar a ideia do dia sobre esse problema. Você não tenta mudar esse problema. Isso ele está falando aqui na lição de hoje. Você não tenta se livrar, mudar, querer que saia, querer que ele melhore. Mas você vê Deus nesse problema. Como? Você solta o que você pensa, o que você acha, você solta a sua interpretação pessoal. E então você vê Deus. Não porque Deus está no problema, não porque Deus está nessa mesa, como ele falou ontem, mas Deus ele está em ti, por trás de todo o significado que você tem colocado na frente. Tira esse significado, solta a tua interpretação pessoal e o que sobra? Só sobra Deus. Então, automaticamente, você vê Deus. Depois dessa prática que você fizer em qualquer situação aí, problema ou sensação, o que tinha para ser resolvido, você tira de letra, porque você vê, você tem lucidez, tem clareza, tem certeza. E você sabe o que fazer então com muita objetividade. E tudo porque você decidiu ver como Deus vê. Você decidiu pensar como Deus pensa. Então, como que vai ser a prática de hoje, né? Aqui não tem nada muito estipulado, mas vai ser desse jeito como eu estava falando, aplicando a tudo que tu percebe, as tuas sensações, os pensamentos, as emoções que você está sentindo, a todas essas coisas. Qualquer sensação durante o dia que não for um estado de confiança em Deus, porque o que Deus sente? Um estado de certeza. Se não for isso que você está sentindo, você tem que se colocar disponível para ver como Deus vê, para pensar como Deus pensa. Deus pensaria desse jeito? Não? Então não foca nisso, então solta isso. Deus sentiria isso? Não? Então solta isso que você está pensando. Solta a tua interpretação sobre isso. E sinta o que Deus sente. Mas além de ter essa observação, né, e essa disponibilidade durante o dia, você deve tirar aí alguns momentos para praticar também com os olhos fechados, né? E aí você vai fazer o quê? Vai repetir a ideia lentamente e refletidamente. Qual que é a ideia? A ideia do dia. Deus está em tudo o que eu vejo, pois Deus está em minha mente.
E enquanto você vai pensando, refletindo nessa ideia, comendo essas palavras, você vai olhando para os lados, para tudo o que tiver aí na tua volta e vai reconhecendo que essa ideia se aplica a todas as coisas que tu vê, que tu percebe, que essa ideia se aplica a tudo. E então, fecha os olhos e aplica essa ideia às imagens agora que estão na mente, que vêm na mente. Essa ideia de hoje, ela deve ser aplicada tanto nas imagens que tu vê do lado de fora, quanto nas imagens que tu vê no lado de dentro. Por quê? Porque a visão de Deus, ela não depende dos olhos do corpo. A visão não depende de algo estar aqui perto ou longe. Tudo é feito pela mente do mesmo jeito. E para que possamos acostumar com essa ideia de que tudo é feito pela mente, de que não se precisa dos olhos do corpo, ele pede para praticarmos também com os olhos fechados e várias vezes no dia de hoje. Não tem aqui uma quantidade estipulada. Ele fala aqui de vários períodos para aplicar essa ideia às imagens do lado de dentro. Então fica aí, né, a teu critério, vai da tua disponibilidade, do teu compromisso e vontade de querer a visão de Cristo.